Meu respeitável público começou muito mal, deu uma melhorada, pelo menos não perdeu, e pouco mais do que isso, né? O Brasil vai ter que se fazer durante a Copa do Mundo, tá? O Brasil é um time que vai precisar ser feito durante a Copa do Mundo, porque o que o Ancelotti imaginou em 30 minutos hoje foi absolutamente por espaço, e ainda bem que o Ancelotti é humilde o suficiente para reconhecer, para mudar e para melhorar o time depois com as mudanças que ele fez na pausa de hidratação. Aliás, a Copa do Mundo está inaugurando um esquema de NBA, né, de 4 quartos do futebol. Essa parada de 3 minutos com intervalo comercial quebra totalmente o ritmo do jogo. E ali, ainda bem que teve esse cooling break, porque ali o Brasil se refez. Quero falar das individualidades, do esquema, da mudança de esquema, de quem é que foi melhor, de quem é que foi pior, de algumas conclusões que eu cheguei ao final da partida também. Eu vou dividir esse vídeo aqui em alguns momentos e eu quero começar mostrando que foram os 30 primeiros minutos de jogo. O Brasil no 4-2-4, no 4-4-2, né? 4-2-4 porque quando ataca, teoria Paquetá atacava pela direita, Rafinha pela esquerda, Vinícius, Igor, Thiago por dentro. Quando defendia, voltava de um lado o Rafinha, voltava do outro lado o Lucas Paquetá, Vinícius e Igor, Thiago por dentro. 30 primeiros minutos, meu povo. Olha as estatísticas do jogo, vou até abrir aqui também para ver com vocês direitinho as estatísticas dos 30 primeiros minutos de partida. 12 finalizações de Marrocos, 3 finalizações do Brasil. O Brasil tinha mais posse de bola nesse tempo, tinha 53% de posse de bola, 47% de Marrocos. Tudo deu errado nos primeiros 30 minutos, tudo deu errado. A saída de bola do Brasil era muito ruim, o Brasil perdia muitas bolas, domínios fáceis o Brasil perdia, o Marrocos estava sempre pressionando bem o Brasil. A única coisa que dava para fazer é chutão, uma coisa é que o Brasil opte pela bola longa, e é ok optar por bola longa. Agora, chutão, só para tirar água entrando dentro do barco, não é bola longa, e era o que o Brasil estava fazendo no primeiro tempo, era só isso. E Marrocos recuperava e voltava a atacar, recuperava e voltava a atacar. Então, foi muito mal o Brasil em saída de bola, foi mal o Brasil em pressão também, não conseguia pressionar o Marrocos, com 2, 3 toques na bola rápidos, eles passavam a pressão do Brasil e tinha vento na cara para correr contra a defesa brasileira. Ibanhas foi muito mal no jogo, foi muito facilmente batido pelo lado dele todas as vezes. Enfim, não funcionou nada o 4-2-4 do Brasil. O que eu acho que funcionou, só no lance do gol que não, apesar de Marrocos vencer muito facilmente a pressão do Brasil, apesar de Marrocos sair do meio campo do Brasil e atacar bem, o Brasil protegeu bem o seu gol. Os caras chegavam na frente da área do Brasil e não conseguiam tentar drible, não conseguiam tentar tabela, porque os 4 defensores e às vezes os volantes estavam ali juntinhos, protegendo a área do Brasil para impedir jogadas mais perigosas. Até a entrada da área, Marrocos ia muito bem e muito fácil. O lance do gol de Marrocos, eu não posso mostrar aqui, colocar foto e vídeo para vocês por conta de copyrights da FIFA, né? A FIFA tem os direitos das imagens, mas é uma bola que o Paquetá perde no campo de ataque, que é normal, não é que seja um erro grave do Paquetá que perdeu uma bola, de vez em quando você perde bolas por ali. O Ibanha estava projetado no ataque também, e o Brasil estava mal posicionado nesse momento para parar o contra-ataque de Marrocos. Vem um passe no círculo central para o Brahim Dias, que era o ponta direita da seleção marroquina. Ele sai da ponta direita e vem receber centralizado. Isso gera uma dúvida entre Casemiro e Douglas Santos de quem é que pega o cara centralizado, né? Em teoria esse cara é do Casemiro, só que em teoria também o Brahim Dias era responsabilidade do Douglas Santos, ponta direita no lateral esquerdo. E aí no que tem essa dúvida, o Brahim recebe muito bem. Tem uma dúvida também entre os defensores do Brasil, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alisson, de como que vai fechar esse passe, e ninguém consegue fechar. O Saibari sai bem na frente do Alisson, corre muito bem de contra-ataque, e aí os defensores do Brasil não conseguem fechar o passe para ele. O Alisson sai desesperado para tentar fechar o ângulo, mas fica fora do gol. Acho que o Alisson não deveria ter ido até onde foi, deveria ter esperado um pouco mais, esperado mais ou menos na marca do pênalti para evitar esse toque por cima e para ver depois do domínio o que o Saibari iria fazer. Mas como ele está muito fora do gol, só o toquezinho por cima é suficiente para tirar do Alisson. Não acho que seja uma falha do Alisson, acho que ele saiu desesperado e o desespero normalmente faz você se dar mal em várias situações da vida. Então se aproveitou de uma defesa do Brasil desesperada correndo para trás, o goleiro correndo para frente, Marrocos para fazer 1-0. Marrocos continuou melhor, parada técnica aos 23 minutos,
ia melhor até o momento que eu coloquei essa foto para vocês verem antes, os 30 minutos. Logo depois disso daí sai o gol do Brasil, que é um gol que o Brasil acha petróleo. No meio do nada, o Brasil consegue achar um gol contra Marrocos, porque não era que o Brasil estava pressionando, que o Brasil estava perto de marcar, que toda hora o Vini estava recebendo e estava levando a melhor em cima dos defensores deles. Uma jogada morta, que Vinícius e Bruno Guimarães resolvem muito bem, e o Brasil acha ouro dessa jogada para fazer o 1-1. Na parada técnica, o Ancelotti já tinha desfeito o 4-4-2, o 4-2-4, né? O Brasil ainda não tinha melhorado, melhora depois do gol, mas ele já tinha desfeito porque o meio-campo estava esvaziado, o Marrocos estava saindo fácil da pressão e o time não estava também atacando bem. Ele desfez, colocou o Rafinha na ponta direita, colocou o Paquetá por dentro, até um pouquinho mais pela esquerda para atacar junto do Vinícius Júnior, o Bruno Guimarães pela direita para atacar junto do Rafinha, com o Igor Thiago lá na frente. Ficou um 4-3-3, com o Casemiro como primeiro volante, mais à frente dele o Lucas Paquetá e o Bruno Guimarães, Rafinha por um lado, Vinícius pelo outro, Igor Thiago lá na frente. Depois do gol, o Brasil melhora, não muito, mas o Brasil melhora, começa a ter um pouco mais de circulação de bola no meio campo, começa a ter uma outra chance, na verdade uma outra finalização, chance mesmo tem a do Paquetá, vai muito bem no voleio, ele tinha começado a jogada no meio campo e termina com o voleio e o Bono faz boa defesa, e aí acaba o primeiro tempo. O Brasil acaba o primeiro tempo até melhor do que Marrocos, né? Depois desse gol de empate, Marrocos sente, para de atacar, o Brasil começa a controlar melhor as transições do time africano. Volta para o segundo tempo o Brasil com duas mexidas. Volta com Danilo e o Fabinho nos lugares do Casemiro e do Ibanhas. Mudanças técnicas. Ibanhas jogou muito mal, Casemiro também não foi bem, Ibanhas tinha cartão amarelo. Mudanças técnicas que fez o Ancelotti. E aqui eu acho que é muito bom ter Carlo Ancelotti, porque você, entre aspas, desistir do Casemiro, acho que o Casemiro pode voltar no próximo jogo, mas você abrir mão de um cara como o Casemiro, experiente como ele, quando a coisa tá indo mal, porque o Casemiro tá indo mal, é uma muito boa virtude do Ancelotti, que eu acho que não vai se casar com ninguém, né, nessa Copa do Mundo, não é que ele vai dar a mão pro jogador e vai com ele até o final. Não tá dando certo, ele troca, não tá dando certo o esquema, com 23 minutos ele trocou. Eu acho essa capacidade de adaptação fundamental para um time que precisa se encontrar. O Brasil não se encontrou até agora, para um time que precisa se encontrar na Copa do Mundo. Segundo tempo, o Brasil continua crescendo, mas sem nenhuma contundência. Os ataques do Brasil não são perigosos. Tem uma do Rafinha que ele não alcança, que eu acho que é talvez a mais perigosa dos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Depois tem mais mudanças, e aí eu acho que o Cunha entra muito bem. O Brasil sai do 4-3-3, volta para o 4-4-2, e aí entra o Matheus Cunha por dentro no lugar do Igor Thiago, mas não para fazer papel de centroavante, para recuar um pouco mais como meia, e o Rafinha voltar a jogar na posição de segundo atacante, e vai jogar o Luiz Henrique lá pela ponta direita. Ele volta mais ou menos à estaca zero, né? E esse é o problema do time se fazer durante a Copa do Mundo. Ele começou com um esquema, não deu certo, ele mudou durante o jogo, e depois ele terminou o jogo com o esquema que ele tinha, que era o plano A do Brasil 15 dias atrás e que deixou de ser. O Matheus Cunha entrou bem. Para mim, a principal jogada construída do Brasil do jogo é uma finalização do Rafinha, que o Matheus Cunha pega uma bola longa, domina, coloca no chão, lança o Vini, e quando o Matheus Cunha recebe na esquerda, ele gera dúvida no marcador. Se pega ele ou se corre atrás do Vini, então nessa dúvida ele fica sozinho para dar o passe. O Vini tem muita velocidade, vai no fundo, cruza e o Rafinha finaliza, o Bono faz a defesa. Para mim, a melhor jogada do Brasil no jogo. No jogo. Ah, mas teve o gol. Sim, o gol é no meio do nada, Vini e Bruno Guimarães improvisaram e deu certo. Essa é uma jogada que existe, essa jogada do Matheus Cunha, Vinícius, Rafinha. Essa jogada, ela tem que existir. No quadrinho tático do Ancelotti, o Matheus Cunha entra para que essa jogada aconteça e ela é capaz de acontecer. Ou seja, o Brasil tinha melhorado no 4-3-3 e no 4-4-2 continuou bem. Olha essa foto aí para vocês verem a diferença dos 30 primeiros minutos, como eu tinha dito, para entre o 30 e o 60, ou depois para o minuto 60, né? Marrocos não finaliza mais, o Brasil tinha 12 finalizações até os 30, continua com 12 finalizações aos 60, o Brasil finaliza muito mais e cresce também a posse de bola do Brasil nesse tempo. Então dá para ver que o Brasil ganhou volume, que o Brasil atacou mais, não atacou com muito perigo, é verdade, tem aqui essas 8 finalizações, tem o gol do Vini, tem a jogada do Paquetá aqui, e não tem muito mais aqui nesses 60 minutos de futebol que o Brasil tenha criado e chegado com muito perigo, até depois quando teve essa do Rafinha, que eu acho que já lá pelo minuto 78.
Final do jogo, acho que o Brasil deu uma cansada, se desgastou muito, correu bastante. Marrocos terminou o jogo com posse de bola. Acho que sempre que alguém rodou bola, Marrocos rodou bola melhor do que o Brasil. Rodou, achou espaço, teve paciência. Acho que o Marrocos fez isso melhor que a seleção brasileira. E no final do jogo, quando eles conseguiram de novo colocar a bola no chão, rodaram para cá e para lá. Ainda acharam mais 2 finalizações. Uma no minuto 96 e a outra no... Bom, são as duas no minuto 96, né? Porque é uma boa defesa do Alisson, depois um rebote que o Alisson pega muito bem também, na mesma jogada. Então, Marrocos tinha finalizado até os 30 e depois voltou a finalizar aos 96. O Brasil não deixou jogar, eles também não conseguiram. O Brasil protegeu muito bem o seu gol, por mais que Marrocos tivesse um domínio territorial em alguns momentos do jogo. Repito, foi muito bem o Brasil protegendo a sua meta, protegendo a sua área. Para mim foi o grande mérito do Brasil nesse jogo. Olha aí já a última foto que eu vou mostrar de final de jogo. Tinha mostrado aos 30, aos 60 e agora o final de jogo. O que a gente tem? Marrocos teve mais XG que o Brasil, né? As finalizações de Marrocos poderiam ter resultado mais gols que o Brasil, 1.52 a 1.27. O Brasil finalizou 13, Marrocos 14, quase equilibrou isso daqui. O Brasil terminou com 51% de posse de bola. Tinha no minuto 60 o Brasil, acho que 58%, né, por cento de posse de bola. Tinha 58, cai para 51, porque Marrocos nos últimos 30 minutos recupera a bola, recupera o controle e ainda termina com essas duas finalizações. Minhas conclusões, gente, dessa estreia do Brasil. Taticamente, muito mal. Os primeiros 30 minutos, muito mal taticamente. O Brasil foi engolido por Marrocos nos 30 primeiros minutos de jogo. Só não digo que ficou barato, porque Marrocos não teve chances claras, porque o Brasil conseguiu proteger bem a sua área. Mentalmente, eu acho que o time foi ainda pior do que taticamente. Porque depois, quando foi pro 4-3-3 e quando voltou pro 4-4-2, o Brasil continuou ok. O problema dos 30 primeiros minutos acho que passa pela tática, mas também passa muito por erro de domínio, erro de passe, lançamento para ninguém. O time estava muito nervoso, me pareceu muito nervoso pelo menos, e eu acho que também é um problema, tá? Os problemas do futebol não são só táticos. Esse nervosismo do Brasil talvez seja a estreia, para o próximo jogo desaparece, deve golear a Haiti, e a partir daí, reset, conta nova e começa de novo. Mas mentalmente o time foi muito mal. Depois das mudanças do Ancelotti, o time funcionou melhor. Outra conclusão que eu tiro, o Danilo vai acabar sendo o lateral do Brasil na Copa do Mundo, porque o Ibáñez não transmitiu segurança nenhuma, saiu com 45 minutos, não sei se volta mais. Vamos ver como... A gente tem vários exemplos de Copa do Mundo de jogadores que saíram e que desapareceram do time, né? O Giovani em 98, o Raí em 94, acho que o Juninho começa a Copa de 2002, né? Depois o Kleberson toma a posição. Tem várias e várias vezes que um jogador saiu porque não deu certo logo no início e não voltou, e eu acho que pode ser o caso do Ibáñez, porque realmente jogou muito mal. Tinha dado boas sensações em outros jogos, tinha sido correto. Foi nada correto. Foi muito facilmente vencido pelos atacantes de Marrocos. Outra coisa que eu achei curiosa, o Brasil atacou com controle, que Marrocos ficou sem finalizar dos 30 aos 96. O Brasil controlou boa parte do jogo depois que empatou. Só que atacou com pouca contundência, né? Não gerou quase nada. E um ataque sem contundência do Brasil, nem um minuto para o Endrick. Jogaram os 4 de início, depois ainda jogou Matheus Cunha, Luiz Henrique e, bom, depois entraram meio-campistas, né? Entrou Danilo, entrou Fabinho e entrou o Danilo Santos, meio-campistas e lateral. Mas dos 8 atacantes à disposição, porque o Neymar ainda não está, na verdade com o Neymar são 9, porque tem um Paquetá que não é atacante, né? Mas enfim, não jogaram Martinelli, Endrick e Ryan. E o Endrick, que parecia que seria a primeira ou segunda substituição, né? Já chamou a atenção o Igor Thiago ter saído jogando de cara. E o Endrick é muito contundente. O Brasil atacava meio plano e o Endrick é esse cara que gera coisas diferentes, que arrisca coisas diferentes e não entrou. Que num segundo momento tenha entrado o Matheus Cunha e tenha refeito 4-4-2, o Matheus Cunha entrou bem, tudo bem. Mas uma das mudanças do intervalo, eu acho que deveria ter sido a saída do Igor Thiago e a entrada do Endrick, porque lá na frente também estava faltando alguém para brigar melhor com os defensores do que o Igor Thiago estava conseguindo fazer e para gerar alguma coisa mais do que o Igor Thiago poderia, porque o Endrick gera finalizações, mas ele também gera espaço, também gera passe, coisas que o atacante do Brentford oferece menos. Para finalizar, gente, o Brasil deve passar em primeiro,
Estão empatados no número de pontos Brasil e Marrocos. Vamos ver agora. Eu acho que os dois ganham de Haiti e de Escócia. E eu acho que o Brasil tem mais capacidade de golear do que tem Marrocos. Vão decidir em saldo de gols. Eu acho que a chance do Brasil fazer muitos gols no Haiti é maior do que de Marrocos. Fazer muitos gols em Haiti. Porque o Brasil é um time que normalmente, né, tem mais fogo na frente do que a seleção marroquina, tem mais individualidades que a seleção marroquina. Tende a, num jogo de muita discrepância técnica, o Brasil sobrar mais do que Marrocos, eu imagino isso. Então, tende a passar em primeiro, mas precisa melhorar muito, tá? Para disputar a Copa do Mundo. Com base no primeiro jogo, não pelo resultado, poderia ter empatado em um melhor jogo, mas 30 minutos muito ruins, achou um gol, melhorou alguma coisa e aí sim se defendeu bem, não permitiu a Marrocos. Mas precisa de muito mais para disputar e para ganhar a Copa do Mundo. Ainda faltam 7 jogos, tem uma primeira fase tranquila. Daqui a 15 dias, eu estou falando isso desde o início, a Copa do Mundo de verdade vai começar em junho, finalzinho de junho, 29 de junho, 30 de junho, os 3 primeiros dias de julho, quando se joga os 16 avos de final. Ali sim vai ter que estar bem, porque ali não tem mais margem de erro. É isso, meu povo. Como eu disse, se inscreve aí, deixa um like para não perder os próximos conteúdos aqui de Copa do Mundo para vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais.